Olá, Forvision! Boa tarde, visionários! Aqui é a Forvision Ângela Chocolate na vossa tela. Gente, a aula passada a gente falou sobre preço e acredite, esse negócio de preço está rendendo muito. As pessoas agora querem saber ou fizeram algumas perguntas do tipo, mas Chocs, nem sempre o preço determina a compra ou a decisão de compra de um cliente, segundo nossa aula passada. Pois muito bem, entrando nessa nossa onda de preço que nem sempre o preço determina a compra ou a não compra do nosso produto, a gente vai falar sobre alguns elementos que acabam interferindo ou sendo primordiais, importantes, essenciais, sei lá como é que se fala essa palavra, mas que são realmente muito importantes para isso. Você sabia que a decisão de compra de um produto está relacionado a 3 elementos, como por exemplo a percepção, a perspectiva e o interesse. E dentro desses 3 elementos a gente vai encontrar outros 3 elementos que são igualmente importantes. Nós estamos falando do status, do desejo e da necessidade. Mas voltamos para a percepção. A percepção que certas pessoas têm sobre um produto e serviço é diferente uma das outras e isso vai variando de acordo a situações, a momento e a lugares, como por exemplo, a Chocolate está com essas tranças, não é? E tem outras pessoas que usam. Eu tenho familiares, irmãs, primas, amigas, whatever. Lucinda não tira aquelas perucas da cabeça dela. Ela vai me matar. Mas a percepção da Lucina com relação às perucas ou às tiçais é muito diferente da Ângela Chocolate. Por quê? Porque eu não tenho interesse nenhum, não tenho... apesar de eu achar bonito, mas eu não pagaria para utilizá-lo. Se me oferecer, eu até aceito. Agora, a Lucinda consegue sair de casa, ir até a loja e comprar exatamente uma daquelas perucas. A percepção. Qual é exatamente a satisfação que uma e a outra têm quando vão adquirir esse produto? É a percepção. E a perspectiva tem a ver exatamente também com um elemento quase que idêntico ou parecido. Não é como você se enxerga ao utilizar certo tipo de produto. Então tem a ver exatamente com os nossos interesses, com os nossos desejos, com a nossa missão, com o nosso foco e a nossa visão. Por isso é que o preço, dependendo de uma pessoa ou de outra, ela acaba sendo diferente. Então não é sobre preço. E tem a ver também com esses elementos que eu falei. Percepção, perspectiva e interesse. E quando nós entramos na parte do status, desejo e necessidade, certas pessoas consomem certos produtos não apenas pelo preço baixo, por estar acessível, por alguma coisa do gênero, mas por status. Eu quero comprar, por exemplo, uma Ferrari. Obviamente que se eu, Ângela Chocolate, comprar uma Ferrari, eu não estou comprando exatamente a satisfação de ter um carro que vai ser útil e funcional na minha casa. Porque vocês já sabem, eu tenho 5 filhos. Eu tenho uma casa enorme, com um monte de pessoas. Uma Ferrari, no caso, leva 2 pessoas. É a Ferrari ou a Lamborghini que leva 2 pessoas? Mas para mim, independente. É infuncional, não funciona, não é útil. Entretanto, já existem pessoas, alguns homens, entre aspas, algumas mulheres, que adoram uma Ferrari, uma Lamborghini, apesar de ter essas condições de ter menos lugares, menos banco, porque eles não estão comprando comodidade, não estão comprando satisfação de carregar e ir e vir, mas é o status. Eu uso uma Ferrari, eu uso uma Louis Vuitton, eu uso uma Levi's, eu uso por ali. Então estamos falando de status. E quando nós falamos de desejo, é aquela satisfação interna, íntima nossa, que tem a ver com os nossos interesses. Não é engasguei.
Como diz a Dília, você fala demais e fala muito rápido. Mas, enfim, vocês entenderam, o desejo tem a ver com os nossos interesses, como por exemplo, neste momento eu estou desejando uma Coca-Cola. E se você vier com algo parecido ou igual, não vai ser a mesma coisa, porque os meus desejos hoje são da Coca-Cola. Apesar de saber que eu não posso, não devo, não quero, não preciso, mas eu quero. É o meu desejo. Assim como temos vários outros desejos que nós queremos satisfazer, independente de serem certos, serem justos, serem leais e serem outras coisas do meio. E existe a necessidade, existem pessoas que querem uma Coca-Cola, querem um hambúrguer, mas infelizmente não vão poder tomar uma Coca-Cola, não vão poder comer o hambúrguer, não porque não querem, não porque não comem, mas porque não podem. É a necessidade, eles vão acabar comendo aquilo que dá e aquilo que pode no momento que dá. É assim que acontece, assim como os carros. Algumas pessoas não compram a Ferrari não porque não querem, mas porque não podem, porque não têm condições. Então vão acabar comprando aquilo que seja permissível, aquilo que seja acessível ao seu bolso e ao seu momento. Então nós já estamos vendo que o preço não é apenas sobre valor alto, o produto ter um preço alto. E aquilo que nós falamos na aula passada tem a ver com valor agregado e valor de percepção, porque nós podemos colocar um produto com um valor muito baixo e a pessoa que for comprar e não ver valor nenhum, não por ser preço muito alto, mas pela percepção do produto, pela satisfação, pela entrega, pelo que o produto vai acabar agregando para a pessoa que foi comprar, um valor muito alto e a pessoa achar que aquilo não vale tanto quanto está sendo cobrado. Por quê? Porque pela percepção, pela perspectiva e a visão da pessoa, aquele produto não vale tudo aquilo. Ou seja, os meus interesses com relação a isso, por mais que seja eu tenha acesso, não é fundamental. Assim como eu não acho tão interessante utilizar aquelas perucas, tiçagens, outras coisas mais. Entretanto, para algumas pessoas aquilo é uau. Mas vocês conseguiram entender a diferença sobre o valor, o preço, né? Nós estamos falando da percepção, da perspectiva de cada um. Não é um sine qua non. Nem todo mundo vai olhar o preço, o produto com o mesmo olhar, com a mesma visão, com o mesmo valor. Cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua perspectiva e seus interesses. E isso vai de acordo com as nossas necessidades, os nossos desejos e os status sociais que nós queremos causar para as outras pessoas. Porque quando nós estamos falando de status, isso também nós vamos falar na próxima aula, estamos falando sobre a impressão que nós queremos dar nos outros, porque quando você vai comprar um produto que não atenda às suas necessidades ou que não satisfaça os seus interesses, que não seja viável, não seja útil, mas do mesmo jeito que você compra, você não está comprando para satisfazer qualquer coisa interna sua, ou até satisfazer alguma coisa interna sua, né? O seu ego. Mas também não é sobre isso que nós estamos falando, é sobre a perspectiva de agradar terceiros. E esse é o pior dos erros que muitas pessoas cometem. Acabam gastando, enchendo a casa, cheio de entulho, cheio de coisas e que não vão utilizar mais. Eu tenho um ser humano que sempre diz isso. Sempre que me vê com uma coisa nova ou indo comprar alguma coisa e pergunta, e cadê aquele sapato? E cadê aqueles tênis? E cadê aquilo que você comprou a semana passada? É que não dá para utilizar tudo ao mesmo tempo. Não que eu esteja satisfazendo os outros, apenas satisfazendo o meu ego, meu desejo de ter aquela coisa naquele instante. E você sabe que desejos são momentâneos e são esporádicos. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Hoje eu estou gostando desse cabelo, talvez amanhã eu acordo querendo ficar careca de novo, ou utilizando o meu cabelo natural de novo, ou alguma coisa do jeito. Então os desejos são voláteis, não são estáticos, não são permanentes. E as necessidades nós temos por falta das condições que nós temos no momento. Então eu sou obrigada a comprar aquilo apenas para satisfazer a necessidade vital, que são as necessidades básicas. Preciso de uma jaqueta para me cobrir porque está fazendo muito frio, então não vai ser uma jaqueta de marca Y, não vai ser nada, mas apenas para me cobrir do frio. Preciso de algo para o meu cabelo, na minha cabeça não vai ser uma coisa que custa sei lá quanto, vai ser algo básico. Então estamos vendo mais ou menos sobre isso. Então, eu espero que você já tenha entendido que valor e preço tem a ver exatamente com aquilo que agrega aos nossos interesses, aos nossos propósitos, à nossa visão
que está relacionado à perspectiva, à percepção e aos nossos interesses. E cuidado para que você não seja influenciado pelos desejos, pelos interesses e pelo status social da sociedade, que às vezes quer que você utilize uma coisa, mas elas mesmo não utilizariam nem que fosse de graça. Você está utilizando algo que você não gosta, ainda que seja de graça? Espero que não. Agora vejam, eu, você e todos nós.